Eita, fala moçada, aqui canal Matematizum, professor Eduardo Jara, vamos lá, nosso curso aqui de matemática financeira. Hoje agora a aula é taxas equivalentes, rapidinho, fácil para vocês aí economizar um semestre inteiro. Taxa efetiva é aquela que o teu bolso sente mesmo, a taxa de verdade, quanto que tu vai pagar. Aqui a gente costuma dizer, né, que a capitalização é de fato o período que é informado. Por exemplo, 15% ao ano, a capitalização anual, 5% ao semestre, é semestral, 3% ao mês é mensal. Já a taxa nominal é uma taxa mentirosa, ela não é verdadeira. Ela vem escrita assim, ó, 120% ao ano, capitalizado mensalmente. Então, o período de capitalização é diferente daquilo que está informado. E aí, então, nesse exemplo, ó, 120% ao ano significa, com capitalização mensal, que são 10% ao mês. Basta eu dividir 120 por 12 meses, né? Esse período de 12 capitalizações vão ser 10% ao mês. Mas 10% ao mês vira, no final de um ano, 213,84%. Então, vamos ver como que se calcula isso. Tá? A equivalência de taxas, né, parte do princípio que se duas taxas são equivalentes, num mesmo período, aplicado no mesmo dinheiro inicial, no mesmo capital, vai resultar num montante igual. Por exemplo, se eu aplicar 10% ao mês ao longo de um ano, um capital vai crescer a mesma coisa que eu aplicasse 213,84% em um único ano. A diferença é o número de capitalizações. Então tem uma fórmula lá, para quem já estudou isso, está assustado, quer ver algum vídeo mais fácil, a fórmula é esse negócio aqui, ó, uma taxa I1 com uma capitalização de período N1, a taxa I2, capitalização N2, aí aquela coisa, né, entendi, mas não entendi direito. Então vamos ver isso aqui, né, esse vídeo é para a gente aprender rapidinho, né. Então, por exemplo, ó, vamos chegar no exemplo que a gente estava trabalhando. Qual a taxa anual equivalente a 10% ao mês? Então, na prática, pessoal, vamos esquecer esse negócio de fórmula aí e tentar entender que a gente tem que equivaler os fatores multiplicativos 1 mais i. E funciona assim, ó, 1 mais i do período menor tem que ser igual a 1 mais i do período maior. Só que para eu equacionar as duas coisas, eu vou ter que colocar um expoente naquele período menor. Então, por exemplo, aqui, a gente quer comparar taxa mensal com taxa anual. Então é mês e ano que eu quero calcular. 1 mais a taxa mensal é 1 mais a taxa anual. Só que eu tenho que equacionar agora colocando um expoente. E a resposta é o seguinte, ó, quantas vezes o mês cabe no ano? E aí, bom, essa é fácil, o mês cabe 12 vezes no ano. Então essa é a fórmula, é assim que a gente pensa. Então, equaciona 1 mais i com 1 mais i, o menor com o maior, e pensa quantas vezes o menor cabe no maior. Agora vamos botar os números que a gente tem. A taxa mensal 10%. Então ficou 1 mais, né? Lembrando que aqui a gente coloca a taxa unitária, divide 10 por 100 dá 0,10. 1 mais 0,10 na 12 é 1 mais i anual. Aí vai lá e faz 1,10 na 12, calculadora, dá aproximadamente 3,13. O 1 mais aqui, 1 mais i anual vai para o outro lado diminuindo. E aí a gente chega lá que 1 mais i, né, vai dar 2,1384, corresponde a 203,84% ao ano. Entendeu? Então tá, vamos ver se entendeu mesmo. Vamos fazer uma menos fácil aqui, ó, que agora eu quero saber qual é a taxa mensal equivalente à taxa de 120% ao semestre. Tá? Aquele S representa um semestre. Então, qual é o princípio básico que funciona sempre, né, sem a gente precisar ficar pensando em fórmula maluca? É a equivalência de 1 mais i. 1 mais i, 1 mais i. O menor período, quantas vezes cabe no maior? Então, vamos ver o nosso exemplo. A gente está comparando mês e semestre. Beleza, mês e semestre. O menor é mês. Quantos meses cabem num semestre? 6. Ó, essa fórmula aqui, moçada, significa que eu preciso de 6 capitalizações mensais para ter uma única capitalização semestral. Né? Aqui não vai aparecer o expoente 1, mas vamos lá. Agora que informação a gente tem? 120% ao semestre, divide por 100, isso é 1,2. Então, 1 mais i mensal elevado a 6 é 1 mais 1,2. 1,20. Então, 1 mais i mensal capitalizado 6 vezes dá 2,20. Como é que eu me livro do 6 aqui? Passa para o outro lado com a raiz sexta. Eita lasqueira, mas professor, como é que eu faço isso? Aí é na calculadora, pessoal. Tem que achar lá o botãozinho raiz sexta, né? Raiz enésima. Então vamos ver ali, ó, não se assusta aí, né? Essa parte aí já não é matemática financeira, é operar a calculadora. Aí diminui lá e cheguei ali, ó, a correspondência aqui, 14,04% ao mês, equivale então a 120% ao semestre.
né? Lembra lá que no juros simples era só dividir por 6, mas aqui juros compostos a gente vai ter juros sobre juros. Ah, professor, pelo amor de Deus, como é que eu uso isso na HP12C? Então assim, moçada, quem não tem, baixa no seu celular lá que é de graça, ou então procura no Google HP12C online só para treinar essa aula aqui. Então qual é o princípio básico, moçada? Né, o mesmo exemplo que a gente fez antes. A gente tem que pensar que um capital investido a uma taxa mensal vai dar a mesma coisa que um capital investido a taxa anual. Só que se eu usar a taxa mensal, eu vou precisar de 12 capitalizações. Se eu usar a taxa anual, uma capitalização só. Taxa mensal, 12 capitalizações. Taxa anual, uma. E vamos fazer isso na HP12C. Vou pensar que eu investi R$100. 100 porque número que eu queira eu posso colocar ali. 100 só para pensar um número mais fácil aí de trabalhar. Investi 100. Então lembrando lá, CHS, valor negativo, PV. 10 é a taxa de juros que eu estou trabalhando mensal. Agora vem a nossa, né, o pulo do gato é aqui, ó. Eu preciso de 12 capitalizações mensais. Né? Lembra que no exercício que a gente fez à mão, a gente tinha que pensar quantas taxas, né, quantos meses cabem num ano. E é aqui que apareceu 12. Aí eu aperto o FV. Aí já aparece no visor lá 313. Não apaga o visor, já usa aquele 313 e já toca um FV ali em cima. Ó. Esse é meu valor futuro. Se eu comecei investindo 100 e agora, né, a grande sacada, em um período só, né, para o 100 virar 313 em um único ano, qual vai ser a taxa? Vai ser a taxa anual. E aí aperta o I e está dado lá 213,84. Ou seja, 10% ao mês corresponde a 213,84% ao ano. Beleza? Onde é que está a dificuldade, moçada? Também não vi. Esse é o canal Matematizum. Segue a gente aí, beleza? Grande abraço, deixa eu encerrar aqui, vamos ver esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, ai meu Deus, tô perdendo tempo lá aqui, achei 6 minutos, 7 minutos, beleza? Aprendi em 7 minutos, tá muito